Oi, gente. Vamos revisar hoje, certo? Conto. Hoje, nossa aula de revisão vai ser sobre conto, certo? Então, vocês vão pegar o livro de redação, produção de texto e vão abrir na página 5. Para começar, gente, eu vou mostrar várias frases a vocês. Eu já dei a abertura dizendo que nós vamos hoje revisar conto. Então, eu vou mostrar para vocês várias frases. Ó, vocês sabem o que é um conto? A nossa primeira frase, certo? Leiam direitinho e fiquem na cabeça. Já leram algum o quê? Conto, né? Porque está relacionado à nossa aula de hoje. Vocês já leram algum conto? Tá aqui, ó. Por quem foi escrito? Também, o que você já sabe, porque tudo está relacionado a quem? Ao conto. Por quem foi escrito? Ou quem escreveu esse conto? Onde? Onde foi escrito esse conto? Vá prestando atenção, certo? Nessas frases ou perguntas. Qual era o assunto? Qual era a história? Qual era o tema que ele apresentava? Ó, tá vendo? Leiam aqui, ó. Tá vendo? Quem eram os personagens? Mais um, olha. Quem eram os personagens? Vocês gostaram? Veja quanta pergunta que eu fiz para vocês, tudo relacionada ao conto. Agora eu vou, certo? Ler aqui, gente, um pedaço aqui de um texto. Eu vou comentar aqui porque a quem foi homenageado falando de um conto. Olha, aqui o conto foi dedicado ao escritor mineiro Vander Piroli, 1931 a 2006. O autor do livro Os Rios Morrem de Sede. O autor do livro. O que dizia esse livro? O que ele faria? Era o quê? Ele denunciava a destruição dos rios e defendia a preservação ambiental. Então, com isso, homenagearam, né, a esse autor sobre o conto dele. Ok? Então, vamos lá. O que é um conto? O que é um conto? É um texto narrativo que apresenta, de modo geral, fatos em sequências, ou seja, cada acontecimento é colocado na ordem em que ocorreu. Entenderam mais ou menos o que é um conto? É um texto narrativo que apresenta, de modo geral, fatos em sequências, ou seja, cada acontecimento é colocado na ordem em que ocorreu. Então, agora, a gente vai ver quais são as características de um conto, certo? Quais são as características de um conto? Primeiro, é um texto narrativo geralmente curto. O que quer dizer curto? Que não é grande, né, gente? Não precisa vocês colocarem uma página imensa. Não. Geralmente, ele é apresentado curto. Segundo, apresenta uma história em um conflito, certo? No quanto a linguagem é simples e direta.
O tempo da história é pequena, alguns dias, por exemplo. O espaço também é reduzido, um cômodo da casa, por exemplo, certo? O que mais? Os personagens vivenciam os fatos. Acontece durante um lugar, um determinado tempo. Pode ser narrado, esse é muito importante, olha. Ele pode ser narrado por alguém que também é personagem da história ou por alguém de fora que apenas observam os fatos. A própria pessoa pode narrar ou uma pessoa que está presenciando este fato, certo? Vamos lá. Mais uma vez, nós vamos trabalhar, não é isso? Então, olha, eu vou querer que vocês peguem o caderno de português, certo? E eu vou enviar a atividade. Essa atividade, vocês primeiro vão para o livro de texto, na página 5, vocês vão fazer a leitura do texto, ensinando, tem contos para responder a atividades, certo? Primeiro, vocês precisam fazer a leitura. Eu só fui fazer uma revisão.